Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre uma parábola que talvez você já conheça. A gente sabe que Jesus, ele costumava usar parábolas, né, para falar com o povo, para ensinar o povo de uma maneira mais simples, vamos dizer assim. Então, ele falava verdades que precisavam ser ditas, mas com uma metáfora, né, com histórias curtas que o povo iria compreender, ou seja, que era comum ali no contexto onde eles viviam. Então a gente vai falar um pouquinho sobre uma parábola, que é a parábola das 10 virgens, que se encontra lá em Mateus capítulo 25. E se a gente olhar, no capítulo 24, Jesus ele está falando sobre a sua volta, né? Sobre os sinais, sobre a tribulação, sobre como nós precisamos estar preparados para a sua volta. Então, no capítulo 25, Jesus, né, nesse contexto, falando da sua volta, ele usa essa parábola. E para a gente então entender essa parábola, o que Jesus está nos dizendo, vamos começar fazendo a leitura. E Jesus então diz assim: o reino de Deus é como 10 moças virgens que com lamparinas na mão saíram para saudar o noivo. 5 eram tolas, imprudentes, e 5 eram prudentes. As tolas, as imprudentes, não levaram óleo de reserva para reabastecer as lamparinas. E as prudentes, pensando nisso, carregavam vasilhas com óleo. O noivo demorou um pouco e todas dormiram. Nessa breve história, Jesus fala um pouco sobre o casamento, né, de tradição judaica daquele tempo. Então, o noivo, ele havia feito, né, a aliança com a noiva, ele tinha dado a palavra dele, a promessa, mas ninguém sabia qual era o momento que o noivo iria chegar para o casamento. Então a expectativa era enorme, era muito grande para aquele momento. E as 10 virgens eram como se fossem as madrinhas, eram aquelas que iriam acompanhar o noivo, né, durante a noite, iluminando com suas lamparinas até o local onde ia comemorar, né, começar a comemoração do casamento. Então Jesus está dizendo, são 10 virgens, e todas elas tinham em comum as lamparinas, todas tinham lamparinas, todas sabiam da sua função, do seu propósito, né? Então todas tinham conhecimento de que elas estavam lá e elas precisavam estar com as lamparinas acesas quando o noivo chegasse. E todas elas também estavam aguardando por isso, né? Estavam aguardando a chegada do noivo. Mas a diferença entre elas era a prudência e a imprudência. Ou seja, 5 eram prudentes, 5 estavam preparadas, tiveram o cuidado de levar óleo para não faltar. Ou seja, elas não sabiam qual era o momento real que o noivo viria. E elas tiveram esse cuidado de que, nossa, beleza, eu não sei, e se faltar? E as imprudentes, elas não pensaram nisso, né? Elas simplesmente foram com suas lâmpadas, mas não levaram reservas. Ou seja, não tiveram esse cuidado, não estavam realmente preparadas, não deram essa importância, sabe, para esse dia tão marcante. Mas vamos então continuar lendo, aqui a partir do verso 6. No meio da noite, alguém gritou: ele está aqui, o noivo está aqui, saiam para recebê-lo. As 10 virgens saíram com suas lamparinas. As virgens imprudentes disseram às prudentes: nossas lamparinas estão se apagando, emprestem-nos um pouco de óleo. E as virgens prudentes responderam: não há o bastante para todas, se quiserem óleo, vão comprar. E assim elas fizeram, mas ainda estavam fora comprando óleo quando o noivo chegou. E as virgens que estavam a postos para saudá-lo foram para a festa e a porta foi fechada. Mais tarde, as virgens imprudentes apareceram e bateram à porta, suplicando: estamos aqui, deixe-nos entrar. O noivo, porém, disse: eu não conheço vocês. Então aqui está falando que assim que elas ouviram, né, que o noivo estava chegando, elas começaram então a preparar as lamparinas para recebê-lo. Mas aí as imprudentes perceberam que as suas lamparinas estavam apagando. E como elas não tinham óleo, né, para reabastecer, elas foram pedir ajuda para as prudentes. Mas as prudentes não puderam ajudar. Então as prudentes falaram com elas: olha, vão comprar. E elas foram. Mas aí o noivo chegou, encontrou as prudentes e eles então foram para a festa. E aí a porta se fechou. E quando elas chegaram, né, batendo na porta,
pedindo para entrar. O noivo então falou para elas: olha, eu não conheço vocês. Jesus está simplesmente nos dizendo através dessa parábola: se eu voltar amanhã, ou daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, daqui 100 anos, daqui 1000 anos, a sua expectativa deve ser a mesma. Ou seja, vocês precisam estar preparados, vivendo com prudência, vigilância, expectativa, paciência, comprometimento. Vocês precisam viver cultivando azeite. Esse azeite aqui significa a nossa comunhão com Ele, com o Espírito de Deus, é a nossa vida com o Senhor. Cada um de nós temos uma lamparina, uma vida para ser vivida para Deus. Esse óleo, esse azeite é gerado de experiências pessoais com Deus, é um crescimento pessoal com o Senhor. E isso não pode comprar. Eu não posso virar para você e dizer assim: olha, me dá um pouco do seu óleo, do seu azeite, me dê suas renúncias, me dê aí o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Ele, me dê a sua fé, ou então me dê aí a sua santificação. Não, porque isso não se compra, isso não se empresta, isso é seu. Isso foi cultivado por você. Assim como ninguém pode chegar para mim e me pedir azeite, o que eu vivo com Deus. Não, porque é individual, salvação é individual. Então aquelas virgens imprudentes tiveram que ouvir do noivo: eu não conheço vocês. E lembrando que aquelas virgens imprudentes não eram desinformadas. Não, elas tinham as lamparinas, elas tinham conhecimento, mas faltou azeite. E Jesus até fala sobre isso em Mateus capítulo 7, quando ele diz que muitos vão chegar diante dele dizendo: porque eu profetizei em seu nome, eu fiz milagres em seu nome, eu expulsei demônios em seu nome. E Jesus vai chegar para eles e dizer: eu não conheço vocês. Então essa é a resposta de Jesus para todos aqueles que só vivem de aparência, que até têm título de cristão, mas que não têm comunhão, que até são crentes, mas que não nasceram do Espírito Santo. Porque muitos só querem viver de aparência, ou até aqui, até no limite, até onde que é pecado, até onde que eu posso fazer, ou que eu não posso fazer. Querem viver só de opinião alheia, de achismos, na religiosidade e não no relacionamento com o Espírito Santo. Porque o relacionamento com Deus exige de nós, nos tira do conforto, mexe com a nossa carne, nos transforma aqui dentro, mexe mesmo. Então muitos só querem viver de aparência, mas não querem uma vida de extrema devoção a Deus. Então Jesus está dizendo aqui: olha, não adianta fazer por mim, não é sobre isso. Você expulsou demônios, você fez milagres, você profetizou. Nossa, isso parece incrível, né? E a gente pensando assim: nossa, quem faz essas coisas só pode ser de Deus, né? Só que Jesus naquele dia vai virar para muitos e dizer: olha, eu não conheço vocês. Vocês fizeram isso? Isso pode ter vindo de qualquer outra coisa, mas não veio de um relacionamento comigo. Então pense em escutar isso de Jesus: eu não conheço você. Mas é isso que Jesus está nos dizendo. Não adianta fazer para mim sem mim. Não adianta querer fazer, mas sem estar liberto, sem estar liberto de pecados ocultos, sem transformação, sem a minha presença, sem relacionamento comigo, sem me conhecer. Eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes e vou falar de novo. O nosso maior chamado é amar o Senhor, é conhecer o Senhor, é estar no Senhor. Não adianta eu querer fazer, descobrir o que Deus quer pra mim, sem eu estar nele. Sem ele não vale de nada, sem ele não conta. Sabe, nada vale aqui na terra as pessoas falarem: porque você é de Deus, porque olha como você é usada. Isso não importa, o que importa é naquele dia o Senhor me conhecer, o Senhor me identificar, eu ser reconhecida por Ele. Então, resumindo esse vídeo, é sobre isso que eu quero deixar de mensagem, que não é sobre apenas saber das promessas de Deus, não é apenas sobre fazer algo para Deus, é sobre estar em Deus. E aquele que está em Deus sabe aquilo que ele está fazendo, conhece Ele. Jesus disse: eu não chamo vocês mais de servos, porque os servos não sabem o que os seus senhores fazem, mas eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu compartilho com vocês.
A gente não pode permitir ser guiado pelo nosso coração enganoso ou por opiniões alheias, sabe? A gente tem que ser guiado por aquilo que Jesus está falando. Não adianta a gente querer dar palpite, porque Jesus ainda vai demorar um pouco, porque não, Jesus vai voltar semana que vem. Isso não importa, sabe? Não importa os nossos palpites, importa o que Ele está dizendo, e Ele está dizendo: se prepare, esteja com a sua expectativa viva. E eu quero deixar essa palavra hoje, compartilhar essa palavra com vocês, porque é algo que o Senhor tem ministrado no meu espírito nesses últimos dias. E eu sempre gosto de falar aqui com vocês somente aquilo que o Senhor tem compartilhado comigo. Então, é isso. Vamos manter vigilantes, porque o que realmente vale, o que conta, é aquilo que nós vivemos com o Senhor. As obras da carne, essas coisas que parecem boas, mas são só de momentos, tudo isso vai passar. Nada disso vale no grande dia. O que conta é aquilo que nós vivemos com o Senhor. Então, por isso, mantenha a sua lâmpada acesa. Seja prudente, mesmo que aos olhos de outras pessoas ao seu redor pareça loucura, pareça exagero, pareça tolice, mas o Senhor está vendo. E é isso que o Senhor pede de você, prudência. Muitos vão achar que é exagero. Porque o Jesus que eu conheço não é assim. Porque você não precisa buscar tanto assim a Deus. Porque esse tanto de azeite, pra quê? É que você não precisa ser tão radical. Isso não tem nada a ver. Então, gente, não importa o que as pessoas dizem, importa o que o Senhor está dizendo. E Ele está dizendo: cultive óleo, porque ainda há tempo, esse é o tempo, e você precisa estar preparado. Jesus vem. Olha só o que diz aqui no verso 12 de Apocalipse, capítulo 22. Diz assim: estou a caminho, logo chegarei. Trago comigo a retribuição. Vou retribuir a todos pela obra de sua vida. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. São abençoados todos os que lavam as suas vestes. A árvore da vida será deles, e eles vão passar pelas portas da cidade. Mas fora dela, para sempre ficarão os cães imundos, os feiticeiros, imorais, assassinos, idólatras, todos os que amam e vivem a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar a respeito dessas coisas às igrejas. Eu sou a raiz, o ramo de Davi, a brilhante estrela da manhã. Aí no verso 17 diz assim: venha, dizem o Espírito e a noiva. Quem ouvir, repita: venha. Alguém está com sede? Venha. Todos que quiserem, venham e bebam livremente a água da vida. Gente, é muito forte essa palavra, mas é isso que eu quero compartilhar hoje com vocês. Espero que essa palavra tenha falado aí ao seu espírito, que Deus te abençoe muito. E é isso, gente, até o próximo vídeo.